Paz, amados, hoje é nosso discipulado maravilhoso. Agradeço a todos aqui que estão. É um momento muito bom de estar nos disciplinando, né? Aprendendo cada vez mais no nosso dia a dia. E é um dia da semana bom para a gente desfrutar, aprender mais de Deus. Aleluia. Assuntos importantes que a igreja tem que saber, né? Nós como cristãos lá fora somos colocados em teste. E aqui podemos ter um dia, uma noite maravilhosa com irmãos, de poder desfrutar vários temas que tivemos aqui. Paz para vocês que estão em live, estão nos vendo. Um abraço a todos. Obrigado por todos que estão a participar, sempre assistir conosco. Obrigado por todos que estão compartilhando a mensagem do discipulado, que tem sido muito bom para a nossa vida, para a vida de muitos irmãos. Pessoas aí do Brasil, da Angola, nosso irmão Boaventura, nossa irmã Ângela, abraço para vocês e de toda a região que tem nos mandados para todos. Sejam bem-vindos ao nosso discipulado e hoje vamos falar de um tema, como eu falei, eu gosto muito, né? Que é o aumento e a expansão da igreja. Aqui na apostila estava em 189 ou 188, eu não sei qual a página que está direito. 89. 87. Esse aqui não estava. A nossa base de texto vai ser João 15 e vamos dissecar João 15 com a apostila e vamos rodear um pouco a palavra. Como o pastor falou, não é um estudo qualquer, é um estudo com base na palavra, guiado, e alguns aspectos que eu coloquei é para afirmar e esclarecer a você das palavras que está escrita na apostila. Então eu vou começar com a primeira aqui, minha irmã, aqui forte, você. Emília, com você, Emília. Obrigado, esposa. O aumento e a expansão da igreja. O aumento da igreja. Neste capítulo, veremos o aumento da igreja. O aumento da igreja é dispensar Cristo aos outros, tornando-os parte de Cristo. Os ramos da videira produzem fruto, dispensando a vida dela aos outros, fazendo-os uma parte da videira. Se os ramos de uma videira não produzirem frutos, não ocorrerá o seu aumento. A produção de frutos dos ramos é o aumento da videira. Assim, o aumento da igreja ocorre mediante a produção de frutos de todos os membros. Todos os membros precisam produzir frutos. Caso contrário, não haverá qualquer aumento da igreja local. Como a gente pode ver, alguém pode abrir João 15:45. 4:5. Desculpe lá. E pode ler para a gente, que é uma da base e o fundamento que a gente vai dissecar um pouquinho o primeiro capítulo de... Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Amém. E vamos para o nosso primeiro tópico aqui, passar para a Emília ficar com esse primeiro capítulo. 1.1 Expansão. Mateus 28:19. Expansão. Como a gente ouve muito, estamos no subtema dispensar Cristo aos outros, que é tipo onde João 15:4.5 fala, que
Deus deixou ir de pregar o Evangelho sobre todas as coisas, mas Jesus vai dar consciência nos Evangelhos como você ir por esse caminho. E a gente vai ver mais embaixo. A expansão. Quando a gente ouve a palavra expansão, a gente pensa não só em negócios, né? Mas em casa, expandir mais um cômodo. Mas o que ele quer retratar também, falando, é que não é expansão qualquer. A história, a igreja, ela sempre foi envolvida na sociedade. Há anos, há milênios, a igreja sempre foi uma forma de crescer. Uma das coisas que ele fala sobre o ramo e a videira, que Jesus é a videira, Jesus é a vida da igreja. E nós somos os ramos, mas precisamos estar ligados à videira. Por quê? Senão expandimos também de formas erradas, né? E a própria palavra fala que antes você ser poldado do que ser cortado e lançado no fogo. Então a expansão em Mateus 28, 19, para outra pessoa vir para mim, enquanto eu estou falando, é uma expansão que não é só física, não é só a igreja física, mas a expansão de pessoas. Afinal, a igreja é feita de pessoas, como ele fala. E a igreja, ela não pode ser só aqui, a igreja tem que se expandir para fora. Nas nossas casas, no nosso trabalho. Então, quando ele diz a expansão da igreja é a igreja, nós, corpo vivo, expandindo cada vez mais. Por quê? Veja só, precisamos de áreas na medicina, precisamos de áreas no ensino, precisamos de áreas na advocacia, na contabilista, mas nós temos o dom que Deus dá para exercermos nessa área. Mas também podemos levar Cristo, a sua graça, nessas áreas de várias formas, diversas formas. Alguém pode ler Mateus 28, 19? Pode ser o Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é um dos maiores chamados que Deus tem para a nossa vida. É uma das maiores proclamações da igreja, não só a primitiva, e não só a exclamação de Pedro: para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Então, quando ele se trata da videira, nós somos ramos, estamos construindo uma árvore. Só que nossa raiz é Jesus. Só que a gente tem que estar enraizado todas as vezes em Jesus, para que possamos liberar esses frutos e possamos alcançar pessoas. E essas pessoas possam estar aqui e possam levar mais pessoas. Possam usar, exemplo, a gente tem um grupo de louvor, a gente tem os cultos dos homens, agora que foi a bênção, cultos das mulheres. Mas são pessoas chegando, pessoas com a graça de Deus, tomando forma e conseguindo fazer o que Deus quer que faça. Então essa é uma das expansões da igreja. A gente entende que a igreja, eu não gosto do termo que as pessoas separam a igreja e ciência, porque a igreja investiu muito em ciência. A igreja ajudou muito a ciência, ajudou muito a sociedade, os conceitos da sociedade. Hoje, apesar da nossa sociedade estar meio deturpada, você vê traços da igreja que ajudou em muitas coisas. Grandes homens aqui dessa terra da Europa que saíram por aqui avivando muitas pessoas. Então vamos para o 1.2. Produza frutos. João 15. João 15, como foi falado, nós somos ramos, nós temos que produzir frutos. Irmãos, vivam a vida que não... Nós temos os nossos dons, nós temos a nossa vida na igreja, mas você tem que produzir frutos. Não só aqui na igreja, mas você tem que produzir frutos lá fora. As pessoas não estão olhando só apenas quem você é, mas elas estão olhando os seus frutos. E que frutos são esses? Como é que você está sendo no trabalho? Como é que você está sendo com sua esposa, marido, com seus filhos? Não é só os frutos de dons que a gente quer ver. Afinal, a expansão aqui, que é falado, é uma expansão de você levando o evangelho para as pessoas. Mas como é que você leva o evangelho? Como é que nós hoje em dia, no século XXI, na era da tecnologia, levamos o evangelho?
Não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Não podemos de negar Cristo em outras coisas. Porque lembra que no grande dia ele vai saber quem o negou, quem não deu pão, quem não deu água. E Vitor, peraí, como eu consigo levar Cristo fora da minha igreja? Eu aprendo, eu estou vindo no discipulado todos os dias, eu venho no culto, eu sou do louvor, eu canto louvor, eu estou aqui fazendo obras, mas não é só isso. Você tem que levar para fora, você tem que agir para fora. Como você está agindo lá fora? Como você está permanecendo? Será que as coisas estão sufocando você e não deixando os frutos? Eu aprendi com minha mãe. Minha mãe, ela veio do interior de Sergipe e ela mexe muito com plantação. E ela tinha um cajueiro lá em casa e ela falava assim, olha, você tem que ficar de olho no cajueiro, que o caju vai dar uns bons frutos. Mas os más frutos vai vir os passarinhos comer e deixar aquele fruto ali ruim. E aquele fruto vai gerar vários ervas e vai gerar o que chamam de ervas daninhas. E essas ervas daninhas vão cobrir o cajueiro e o cajueiro não vai dar mais fruto. E aí, depois de tanto impedir os frutos, vai começar a matar o cajueiro nos ramos até chegar às raízes. Então temos que produzir frutos. A igreja Renovo é a igreja que você olha e você vê os frutos. Eu cheguei aqui por causa de Emília e Sandro, que trouxe essa igreja, e eu amei, fui abraçado. Chegamos no inverno, quem sabe aqui muito, um baiano no inverno aqui. Foi no verão. Primeiro inverno. Pra mim era inverno. 14 graus, eu tava ali na varanda assim. Falou tudo, né? Para um baiano é inverno. Hoje eu já estou normal, né? 27 graus hoje foi maravilha. Então, eu cheguei aqui, eu já falei para Sandro várias vezes, ele pegou uma semente e plantou. E muitas pessoas hoje passaram por minha casa, nós passamos o evangelho para essas pessoas. Essas pessoas foram colocando semente em outros lugares e foram gerando os frutos. Só que esses frutos, eu falei, meu irmão, esse fruto é seu. Porque você gerou essa semente em mim, eu fui crescendo e gerei mais frutos, e os frutos seus também. E assim a gente vai e faz na vida de cada irmão aqui. Eu amo essa igreja, não o fato de, não física ou algo, mas porque aqui eu encontro Deus na vida das pessoas. Amo muitas irmãs aqui, que sempre me abraçaram, sempre estiveram e sempre fomos igreja todos os dias aqui. Amém. Passamos por várias situações. Muitas vezes pedi a muitas irmãs para orarem pelo emprego e muitas coisas, mas vivemos produzindo fruto. É isso que Deus quer. Produza fruto para o seu irmão. Não sei quem abençoe o seu irmão do lado. Não sei, não tenho dinheiro. Como é que você está, meu irmão? Vamos ali, vamos café, vamos sentar ali um pouco. Como você está? Então essas são formas de produzir frutos. Vamos para o 1.3. Viver em modo digno no Evangelho. Filipenses 1:27. Quem pode abrir Filipenses 1:27? A carta que Filipenses fala para nos alegrarmos, né? Amém. Posso ler? Pode. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Amém. O ânimo para o Evangelho. Já vamos chegar nos conceitos. Mas o ânimo, a alegria que você precisa ter no Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo. Hoje a gente vai chegar nesse tópico e você vai ler nesse tópico e vamos entrar um pouco, mas eu te quero falar o que é viver dignamente no Evangelho. Qual é o Evangelho que você está vivendo? É o Evangelho de Cicrano, Fulano, qualquer outro? Não. Eu sempre falo, Vitor, hoje o Evangelho está meio diferente, né? Por aí, muitos evangelhos. Paulo alertou a gente, Paulo alertou do que seria. Mas como eu tenho esse filtro, como eu sei, olhe para Cristo. Aleluia.
Cristo deixou as cartas, Paulo deixou a carta, lá na frente vou explicar, mas viva dignamente. O que é viver dignamente? É você viver com clareza no Evangelho. A palavra fala que Deus nos perdoa o nosso tempo da ignorância, mas não podemos viver muito tempo na ignorância. Temos que ler, temos apostila, temos livros, muitos livros bons aí, em vários temas, para podermos sair de lá. Comparado ao Brasil, eu percebi o Evangelho pregado aqui é bem mais difícil. As pessoas têm outras noções, né? Outras formas de viver. Exemplo, você vai falar um pouco de prosperidade aqui, quem trabalha bem, então se tua mãe não precisa. A palavra não precisa em si do Evangelho. Então como eu vou levar o Evangelho? Como eu tenho a forma de viver dignamente? As pessoas olham para vocês, as pessoas olham para mim, eu trabalho, as pessoas... O que é a forma de viver dignamente? Eu sempre tenho uma coisa de falar no trabalho, lá fica a luva, lá fica muitas coisas. Não é meu, não é meu. É seu, Vitor, não é meu. Pronto. Pode levar. Não, não é meu. Se não é meu, não é meu. Eu aprendi isso. Então, você está sendo testado. Qual a sua palavra como cristão, como um crente? Será que ainda tem validade? Será que você ainda está vivendo de uma forma digna? Mas, Vitor, o que é que isso tem a ver com a expansão da igreja? Irmãos, isso é uma das maiores expansões da igreja. Você crescer e falar ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de palavra. Eu lembro quando eu saí da Pantoja, quando eu trabalhava aqui, eu falei, olha... Ele falou, você vai trabalhar aqui um mês. Eu falei, eu vou aqui trabalhar um mês, não vou faltar, vou dar o meu melhor e não, qualquer reclamação você pode chegar a mim. Finalizei o contrato e ele falou, olha, se tiver outra oportunidade, eu vou te chamar, porque você foi um homem de palavra. Amém. E hoje eu estou de novo na Pantoja há 6 meses. Meus status, minhas coisas, eles olham, eles veem, e veem quem? Mas vê lá pessoalmente quem eu sou. Como eu levo o Evangelho, ele fala de Cristo, ele fala de Deus, ele fala, mas e aí? E aí você no seu trabalho? E aí você no seu casamento? Nós como os homens tivemos um culto maravilhoso, um culto de diferença dentro de nós, mas um culto também que pede atitudes depois do pós-culto. Não é só o culto de homens, o culto de mulheres, mas o nosso culto que a gente tem ao domingo. E a nossa disciplina que temos aqui, será que temos atitudes ao longo do dia? Porque isso é viver dignamente. Viver dignamente não é ser rico, não ter tudo, ter comida. Viver dignamente é você ser alguém como se inspira em Cristo Jesus. Amém. Vamos para o tópico 2. Vamos passar para... Vou mandar para a Camila. Quer fazer o tópico ou o texto? Não, eu vou deixar... pode o texto que já vai cair no... Atualmente, no cristianismo, quase tudo é normal, até mesmo a pregação do Evangelho. O cristianismo atual depende de grandes pregadores com nomes e campanhas evangélicas. Não é assim na Bíblia. Na Bíblia, principalmente no Evangelho de João, a verdadeira pregação do Evangelho é a produção de frutos de cada membro. Aqui em Los Angeles, a igreja não tem qualquer tipo de campanha evangelística. Contudo, todo mês há um bom número de novos convertidos entrando para a vida da igreja. Parece que aparentemente não há pregação no Evangelho. Todavia, pessoas novas são continuamente introduzidas. É exatamente como a árvore da vida na Nova Jerusalém. Ela produz novos frutos todo mês. Esse é o pregar adequado do Evangelho. Isso é o aumento da igreja. Não depende de grandes pregadores e de grandes campanhas evangelísticas. A vida normal, diária, dos membros da igreja é simplesmente produzir frutos. Assim ocorre o aumento da igreja. A maneira apropriada de se pregar o Evangelho é dispensar Cristo para dentro dos outros. Não devemos confiar em grandes pregadores, precisamos confiar em nós mesmos. Cada membro da igreja é um ramo a produzir frutos. Pense numa árvore frutífera. Todo tipo de árvore frutífera produz fruto pelo menos uma vez no ano. Esta é uma lei natural.
Eu realmente creio que, como membros vivos da igreja local, precisamos levar pelo menos um novo convertido por ano ao Senhor. Suponha que um ramo da videira não produza frutos ano após ano. O que se faz com ele? Podam-no ou guardam. Cada igreja local deve encorajar todos os membros a levar pelo menos um novo convertido ao Senhor todo ano. Até mesmo trazer 10 ou 12 em um ano não é muito, por isso é simplesmente como um cacho de uvas. Na igreja local devemos ser frutíferos. Toda vez que viermos para a reunião da igreja, precisamos vir com alguma pessoa nova. Não venha só às reuniões. Isso não é atuador, é uma vergonha. Precisamos vir às reuniões com outras pessoas para o aumento da igreja local. Alguns dos irmãos aqui em Los Angeles são de origem japonesa e foram salvos recentemente. Eles não foram salvos por meio de reuniões de pregação do Evangelho, mas mediante o contato diário dos membros da igreja. Esse é o adequado produzir de frutos. Começando. Pode só ler os primeiros parágrafos do conceito errado. Eu já tenho os dois. Conceitos errados. Na pregação do Evangelho, há alguns conceitos errados que preciso ressaltar. Em algumas das igrejas denominacionais, há demasiada atividade quando se vai alcançar pessoas com o Evangelho. Isso é bom, contudo, o problema é que há muito esforço e luta humanos. Isso está errado. Contudo, não quer dizer que devemos aposentar-nos de produzir frutos e não mais produzi-los. Não devemos ser velhos quanto ao produzir frutos. Devemos ser sempre renovados. Não há aposentadoria na vida espiritual. Amém. Pegando o gancho, o conceitos errados eu botei como título e eu coloquei 2 Pedro 3, 14.18. Eu não vou me deixar muito, mas que eu vou citar abaixo. Sobre você não se aposentar, não parar, como eu falei, você tem que produzir frutos. Em meio a esses conceitos errados, você fala, Vitor, como hoje eu posso ter uma base no Evangelho para entender os conceitos que eu estou levando ao Evangelho? Será que eu tenho que ver alguma pregação? Será que eu tenho que buscar alguma coisa? Comece na palavra. Eu digo sempre, se você está começando a ler a palavra, o Novo Testamento, ele tem cartas importantes para cada igreja, para cada situação, para quem entra na igreja, para quem já está há muito tempo. Então você tem que ir nessas cartas e ler e aprender com elas. As cartas que eu indico para você saber o Evangelho e entender, a primeira carta eu digo, leia Romanos. Romanos vai definir o que Jesus fez por você e o que ele tirou, o que você é carnalmente e o que você é em Cristo. Então a carta de Romanos era uma carta levada para os romanos que não eram judeus. Então essa é uma forma de entrada de você aprender para onde está prosseguindo o Evangelho. Depois vemos a carta aos Gálatas, vemos as cartas aos Efésios. Você começa a ler essas cartas e você começa a reparar que você, como igreja, essas cartas têm sentido, que você tem as armaduras para se vestir. Você não pode sair lá fora com qualquer conceito que viu no YouTube, que viu em um short, no Reels, alguma coisa, uma frase motivacional. Você tem que ser fundamentado na palavra. Eu falo sempre a muitas pessoas, no mundo teológico, tem pessoas debatendo sobre algumas coisas, sobre o Evangelho, contra uns debates entre a ciência, entre a sociedade, entre várias outras formas, e são fundamentados na palavra. Precisamos ler a Bíblia. Eu sempre falo, e quando a Bíblia, eu sempre falo assim, pessoal meu, as pessoas falam, Vitor, você não tem medo de se tirarem a Bíblia de você? Eu falo, não tenho medo. O problema é se eu não tiver a Bíblia dentro do meu coração, se eu não saber nada, se eu não saber quem é Jesus, se eu não saber quem ele me ensinou, se eu não
ter nada dentro de mim se eu não tiver a palavra de vida eterna dentro de mim. Porque quando passamos algumas coisas, nós lembramos. Você não pode decorar, mas você vai vivendo os seus momentos de gerar fruto. Deus vai colocando palavras grandes em seu coração. Você vai se manifestando. Ou nunca lembrou, quando você passa por aquela situação, é vivida em você e você edifica o seu irmão, você frutifica o seu irmão. Eu passei por isso, olha, a palavra de Deus fala lá em tal, e a pessoa é edificada. 1 João fala sobre o amor à comunidade, a nós. Então, precisamos entender. Em Apocalipse fala sobre as igrejas, cada erro de cada igreja, o que é os erros daquelas igrejas, a gente tem que aprender e ver conosco. E aí, quando você entra nesses conceitos, você vai lá em Apocalipse, você vai lá em Romanos, você vai lá em 1, você consegue definir o que é o Evangelho de Cristo. Em resumo, o Evangelho ele aponta por negar a si mesmo, né? Deixar as coisas, deixar o velho homem, crer em Cristo todos os dias, ter uma fé que não só uma fé de boca, mas a fé de coração em Cristo e pregar o Evangelho. Essa é toda aquela palavra que fala, olha, você pode viver em Cristo no seu banco, você pode viver em sua casa. Não fica aí um dos conceitos errados hoje em dia, né? Eu vivo Cristo, eu sou igreja. Eu sou igreja dentro de casa, você não é igreja dentro de casa. Você é igreja em comunhão. Amém. Então precisamos entender que essas coisas afetam quando vamos lá pregar nas escolas, nos trabalhos, quando vamos falar de Cristo para esses adolescentes, para essas gerações. Então você tem que se preparar. Eu me preparo, sempre estou lendo e buscando. Muitas coisas eu não sei, eu recordo, chego a amigos que têm mais conhecimento, porque a gente também precisa ter a humildade, que é uma das coisas de viver dignamente. Você ouve o seu pastor, ouve sua pastora, ouve o seu irmão, ouve a pessoa que pode te instruir nisso. E aí você leva, não, vou na Bíblia, eu vou ler, vou buscar, em me edificar mais, estar atento a ouvir Deus. A gente fala, onde está Deus, né? Foi um dos maiores temas teológicos. Onde está Deus? Deus está dentro de nós. Mas Deus está dentro de nós, vivo. E como a palavra fala, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E nós não estamos manifestando isso. E precisamos entender para não levar conceitos errados. 2.1. Aumentar e expandir. 2 Pedro 3,18. Alguém pode abrir 2 Pedro 3,18, enquanto eu falo rápido. Aumentar, há uma diferença entre aumentar e expandir. Parece um pouco, né? É quase parecido, mas há conceito diferente entre falar. Pode ir, irmão, falar. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Crescermos em graça. Aumentar é o quê? É a unidade, né? Olha quantas pessoas estamos aqui. Somos a unidade, aumentar e vamos aumentando. E aí, quando não dá mais, a gente precisa expandir. Quando a gente vai no estádio, né, a gente vê os jogos e fala, lotou 60 mil, o estádio não tem capacidade para 60 mil, né? Então, precisamos expandir mais o estádio para caber mais pessoas. Mas o conceito é que nossa expansão não é só em número, não é só apenas números, mas que esses números façam diferença fora também. Então, nós precisamos aumentar. Como tivemos muitas pessoas que começaram, grandes pessoas que começaram a frequentar aqui a igreja, portugueses, seus amigos nossos, começaram, então, são uma unidade a mais. Nosso domingo, o nosso momento de mesa, é um momento não só de comida, mas esse momento de chamar alguém. Você viu que a apostila falou que a gente tem que chamar. Mas Vitor, eu chamo, gente. Eu chamo muitas pessoas, já chamo para o culto, para os outros cultos eu chamo. Mas não se desaponte se as pessoas disserem, olha, eu vou e no dia não ir.
Não se desaponte, continue. Amém. Continue, insista, seja aquela pessoa chata, porque eu fui convertido pela minha esposa, mas ela me levava a palavra sempre. Ela me confrontava com a palavra, levava, a palavra diz isso, e com amor e graça que a gente precisa ter, as pessoas vão se ajeitando. Quantas vezes já convidei para ir, vamos ao almoço, vamos ao culto do dom, e não foi mais no meu coração, tá bem, mas que eu possa continuar falando de Deus. Vamos continuar a leitura do segundo parágrafo em diante. Outro conceito errado, é isso? Sim. Outro conceito do cristianismo é que precisamos esperar e orar por um grande reavivamento. O Senhor então envia um grande orador e todos nos reunimos a fim de ter uma campanha evangelística. Isso é anormal. No último capítulo, mencionei que não devemos confiar muito em mestres e ministros para a edificação da igreja. Isso não funciona bem. Agora digo que não podemos depender muito de uma grande campanha para o Evangelho. Isso também é anormal. Há um terceiro conceito, um outro extremo, que também é errado. Alguns dizem, olhem para aquelas pessoas, todas as suas campanhas são realizadas somente na energia da carne. Sem dúvida, precisamos perceber que toda a nossa pregação no Evangelho tem de ser um transbordar da vida interior. Contudo, aqueles que criticam essa maneira têm criticado os outros por anos a fio. Todavia, eles mesmos não trouxeram nenhum novo convertido. Parece não haver o transbordar de vida neles. Por isso, eles foram para um outro extremo. 2.2. Não se aposente. Hebreus 10, versículo 31. Não se reforma, né, Portugal? Não se reforme. Vamos abrir em Hebreus 10:39 para dissertarmos um pouco. Amém. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Amém. Nós somos aqueles que não nos conformamos na perdição, mas somos aqueles que avançamos. Não se aposente, muitas vezes nós nos aposentamos, né? Relaxar, aí entramos mágoas próprias nossas com Deus, nosso jeito de ser, e deixamos de ser quem Deus quer que a gente seja, o nosso dom e que a gente leva para as outras pessoas. Você vê que pessoas têm facilidade para amar, para estar em comunhão, para estar ali, que não é fácil. Pessoas têm outra facilidade em dizer boas palavras, ser apoio para algumas pessoas, colocar direcionamento de algumas pessoas, direcionar casais, direcionar adolescentes, em todas as áreas da nossa igreja. Porque ele fala e cita não se aposentar, porque a igreja precisa estar avivada, mas não avivada por uma só voz, uma voz que precisa... nós sempre clamamos, aviva no Senhor, mas a gente às vezes fala, a gente precisa de uma voz para o século, para esse ano, para essa coisa, e você tem que ser essa voz. Amém. Você tem que ser sua voz dentro de casa, no trabalho, em qualquer área. Pare de pedir voz e seja voz. Fala, Senhor, eis-me aqui, Pai, para fazer o que o Senhor quer que eu seja. Eu gosto muito da parte que fala de Filipenses, que não fala, eu sou forte no Senhor. Mas eu gosto da tradução Nova Vida, que ela fala, eu sou capaz de fazer tudo o que o Senhor me colocou para fazer com exatidão. Então, se o Senhor te deu uma tarefa, não se desanime.
desanimar, as coisas da vida é normal de se acontecer. A gente acontece em relacionamento, de esposo e marido, de pai e mãe, de família, de membros, mas não se desanime, porque o propósito de Deus é muito maior nas nossas vidas. Veja lá João 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, que Ele obras maiores fará em sua vida, mas as obras maiores que Ele quer é para a sua igreja, não só apenas para nós. A nossa taça não é só para nós, é para transbordar para o outro. E quantas pessoas estão sedentas da palavra? Quantas pessoas, quantos jovens estão lá fora precisando de nós? A palavra não só vai ser só pregada, mandando para o YouTube, mandando para qualquer amigo, mas a palavra tem que ser pregada por você, em onde você estiver. Mas que conceitos você está levando? Será que esses conceitos estão te aposentando? Será que o jeito que você já aprendeu, e eu gosto muito de uma palavra que fala, o homem tem que ser um homem que possa ser disciplinável. Nós temos que ser disciplináveis, temos que ouvir a palavra de Deus. Dói muitas vezes porque ela confronta a gente, confronta os nossos conceitos, o que aprendemos na escola, o que aprendemos em meia família, em conflitos, mas essa palavra vem para trazer vida dentro de nós. E agora precisamos levar vida lá fora. E precisamos disso. Não se aposente. 2.3. Quem será a nossa voz? Jeremias 1:4-12. Eu só citei Jeremias, não precisam abrir. Eu só citei Jeremias para eu lembrar da época. Mas eu cito Jeremias, cito Elias, cito Davi, cito todos os homens de Deus que tinham medo, até Moisés tinham medo, até na hora de chegar no monte, e ó Senhor, manda outro. Mas era ele que tinha que ir. Quem será a sua voz? Eu estou com a voz meio rouca. Imagino cantar que nem minha esposa, né? Imagino ter a voz assim boa que nem a minha esposa. Ela não pode ser a minha voz. A gente não pode transferir a voz do outro. Apesar das inteligências hoje em dia, o natural a gente não consegue fazer isso. Porque a sua voz é a sua voz. E a sua voz tem que ser levada pelas outras pessoas. Só você consegue alcançar pessoas, seus amigos, porque os outros não têm seus amigos. Exemplo, eu tenho meus amigos, Emília tem uns amigos, apesar de termos amigos em comum, alguns amigos só ela vai alcançar, só a voz dela vai alcançar. Não é a voz apenas de um pregador, como ele citou aí, de campanhas, de coisas, mas essas coisas você aprende, e aí você tem que ser a voz, é hora de sermos a voz. Muitos, como eu falei, aqui é uma terra maravilhosa, uma terra que saem incríveis vozes daqui. E hoje vivemos uma terra onde está acessada, aposentada. Mas aposentar não é opção para a gente. Nós somos as vozes para os nossos filhos. Todas as fases da minha vida eu lembro exatamente a voz de meu pai e minha mãe. Ele falou: meu filho, era para você ter estudado. Meu filho, por que você não aprendeu a ser mecânico? Hoje em Portugal estava armado. Meu filho, por que você não aprendeu a ser barbeiro? Meu filho, aprenda a dirigir. Meu filho, estude. Meu filho, olha a voz. Então nós somos a voz para os nossos filhos em todos os momentos, porque seu filho pode casar e ainda fala assim: pô, meu pai, como é isso? Pô, eu nunca passei por isso. Eu falo sempre, eu casei, meu pai faleceu, eu não tive mais a voz de meu pai, eu tive a voz de Deus dentro de mim, me capacitando para melhorar a vida no meu casamento. Então hoje eu tenho Deus me moldando para entender o meu casamento, minha família é bênção, mas eu tenho que estar atento, ouvir a voz, para eu gerar essa voz. Eu não posso ser calado, você não pode ser calado, as coisas do mundo, os conceitos aí estão errados. Nós tivemos um momento maravilhoso de homens, um pós também, que podemos estar conversando e vendo que tem alguma coisa errada na sociedade.
Existe algo na sociedade que está nos corrompendo, mas só pode corromper sua família se você não tiver voz. Nós precisamos ser a voz. Certo é certo, errado é errado. As coisas estão mudando, mas o certo é errado. Quem dirá, determinará a sua família em Cristo é você. É uma mulher sábia, é um homem de compromisso, um homem que supre, uma mulher abençoada que sabe edificar o homem, sabe guiar o homem. Vai dizer que não, o homem bota uma roupa aqui, vai sair com a voz que ele ouve. A da mulher. Porque a percepção dela é melhor que a gente. Então, se ela fosse uma pessoa calada, ele ia sair todo troncho, né? Com as calças caídas. E ela achando que estava abalando, mas não está. Mas isso é a mesma coisa no Evangelho. E com nossas vestes saímos aí? Será que conseguimos ouvir um irmão falando, irmão? Olha, a palavra fala isso. Como é que você está, meu irmão? Você anda triste? Olha, você tem se comportado, tem falado muito tristeza. Como se você está? Como está a sua família? Essa é a voz. A palavra fala, a voz que clamava no deserto era João, que pregava o evangelho que a gente chama hoje de raiz. Se arrependa. Será que o seu irmão ao lado ou outro lugar, em um pecado horrível, em um jeito horrível, será que você não pode ser a voz para ajudar ele? Uma voz que faça ele se arrepender? Uma voz que você cria todas essas tabelas, você produz fruto, aumenta, você não se aposenta, você está com a voz ali, você é o que Deus quer que você seja, e a pessoa olha para você, olha, eu posso ouvir Emília, eu posso ouvir Miguel, porque Miguel é irrepreensível nessa área. Se eu olhar para Miguel e botar essa área, ele é um cara que tem o meu respeito nessa área, em qualquer área da vida. Eu olho para as irmãs e falo, as irmãs, a gente perdeu uma irmã recente e foi uma das maiores lições que eu aprendi. A gente está louvando e agradecendo a Deus. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe como vai ser as coisas e a gente pode usufruir, aprender com ela todos os dias. Meus irmãos, estamos aqui sentados, vamos aos discipulados, aos cultos. Aprenda com o seu irmão do lado. Seja a voz e ouça a voz do seu irmão. Que para ser voz tem que ter pessoas ouvindo. Então a gente também tem que direcionar o que a gente fala. Tiago fala sobre o que a gente tem que falar, o que a gente tem que andar conversando, o que a gente tem que ser. Então temos que ser isso. E para finalizar, 2.4. Miguel, pode ler para mim? Somos cartas vivas. 2 Coríntios 3:3. Somos cartas vivas. Antes de ler 2 Coríntios 3:3, é um resumo de o que você é com base na expansão da igreja e o aumento. Você é uma carta viva. As pessoas vão ler nós, vamos ler nós todos os dias. Como é que ele fala? Sabe aquele livro manual, né? Que você vai montar alguma coisa, tem como você monta as coisas. Como ele fala, olha como ele se comporta, olha como ele age com a esposa, olha como ele age com o amigo, olha como ele age com a mãe. Nós temos todo esse manual na mão das pessoas. A palavra que fala que estamos cercados, rodeados de anjos, demônios, e todos estão vendo. A terra está vendo. A palavra fala, uma das coisas que eu mais admirei, que fala que não só os animais, a natureza está de olho nos filhos de Deus, porque está à procura da manifestação. Alguém pode ler 2 Coríntios 3:3? Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Amém. Ela não está gravada em corações de pedra, mas sim coração humanos. Corações de amor, de gratidão, de humildade.
de equilíbrio mental, emocional, todas essas áreas. E eu finalizo com Somos Cartas Vivas, porque você, como carta viva, vai ajudar a expansão não só da igreja física, não só do aumento, mas de uma igreja bem maior que a igreja de Cristo. Amém. Que possamos levar a alegria, contagiar as pessoas com alegria, mas não uma alegria só de rir, mas uma alegria de as pessoas estarem regozijadas com Deus, gratas com Deus, as pessoas olharem para o seu trabalho, agradecer, olharem para os seus filhos, agradecer. É isso que é a igreja. E como sempre falo, é a igreja que nem os leões pararam essa igreja, nem os coliseus pararam essa igreja. Os relatos históricos diziam que quando eles eram levados, não só para os gladiadores, para as lutas, mas quando eram decapitados, quando eram jogados para os leões, eles estavam rindo. Diziam que os soldados detestavam eles porque eles estavam alegres, regozijados, e estavam perto de ver a morte, e ali eram mortos. Mas esse regozijar era em Cristo, eram os conceitos que ele tinha. Uma das maiores afirmações de crerem que os 500 testemunhas ali são testemunhas que viram Cristo, é porque ali não teve um surto psicótico, porque ninguém morre por um qualquer conceito. As pessoas não estão dispostas a morrer por eu acho. Você não vai tomar uma decisão na sua vida, eu acho. Uma decisão que pode mudar a sua vida no eu acho. As pessoas só têm o que elas têm de certeza. Um conceito que eles tinham era de Cristo. Cristo na vida deles. E vocês viam como era a igreja se espalhava, as pessoas ouviam a palavra de Deus, conseguiam ser enchidas e encher um dos grandes. Você vê a igreja de Gálatas, Éfeso, Coríntios. Começou com quem? Uma mulher e um homem que Paulo pregou, que incentivou, abriu a sua casa, montou ali, espalhou, falou, pregou em época, em locais em que Éfeso, os Gálatas eram totalmente lugares desprezíveis de humanidade, cheios de feitiçarias, de deuses, coisas absurdas, conceitos totalmente errados. Mas teve um homem e uma mulher que pregavam. E apesar de Paulo quase morrer apedrejado, estava pregando, estava levando as casas, colhendo mais pessoas, salvando vidas. E olha em que hoje temos a Turquia, o que essas igrejas foram em nossa história como igreja. Então, que possamos entender que somos cartas vivas. Não é sobre o agora, mas é sobre o amanhã das pessoas. Se você conhece alguém que está passando por coisa, ore, chame essa pessoa para orar, não tenha vergonha. Fala, eu estou orando por você. Por muitas vezes são pessoas que não estão nem aí sobre Cristo e nada, mas se algo acontecer, ela vai lembrar, olha, fulano orou por mim, ora por mim, fulano. E você vai conquistando, e tudo com amor e graça, porque somos chamados, podemos fazer tudo isso como Jesus fala, mas como o estudo passado que me edificou muito, o amor. Você pode fazer tudo, mas que o seu conceito seja no amor de Cristo. Porque a palavra muitas vezes mata, mas o Espírito vivifica. E o amor ajuda a salvar muitas vezes. Então esse foi o nosso tema de hoje, o aumento e expansão da igreja. Podem chegar em casa, lerem mais as cartas, recomendo leiam Romanos, leia 1 João, leia todas as igrejas para termos um conceito de saber como eram as igrejas e como podemos ser. E não deixe de buscar, de cultuar, de trazer irmãos. Se você hoje está ali, pô, Vitor, chama aquele irmão e aquele irmão nunca veio, continue, ande mais uma milha. Ele pode vir, fale de Deus, fale na vida dele. Ore, chegue em casa, bote seu joelho, ore por essa pessoa, declare por essa pessoa, bote ela na sua oração. E você vai ver Aleluia. Deus grande e poderoso nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.